diálogo e para que vocês possam estar identificando, né, ou criando aquela identidade cultural que às vezes você tenha consciência, né, de qual identidade você pertence, ou o pertencimento de um grupo étnico, só que na maioria das vezes você vê pessoas que ainda não conseguiu se identificar, né, ou ter aquele pertencimento a qual grupo, né? Então a gente vai analisar aí a matriz cultural brasileira e ver qual é a identidade do nosso povo. Então nós temos aí, né, a matriz cultural brasileira. As habilidades e competências que nós vamos trabalhar nesta aula é identificar os elementos culturais representados das diferentes matrizes étnicas, né, do Brasil e analisar criticamente os dados e as informações disponibilizados pelo IBGE acerca da nossa etnia. Etnia, a gente vai sempre lembrar que é aquele nome que a gente antigamente utilizava como raça, só que o termo raça não existe para as etnias humanas ou para os grupos humanos. A gente sempre está substituindo a palavra raça pela palavra étnica. Então, nós temos aí a identidade brasileira, que ela é composta por 3 povos, sempre, né? A gente vai ter o índio, que é o nativo brasileiro, nós vamos ter o homem branco, que foi o nosso colonizador, e nós vamos ter o negro, que veio na condição de trabalhador forçado. Então, sempre, a nossa matriz é essa. Então, tem gente que fala, é do italiano, é do alemão. Não, a nossa origem vai ser sempre, caiu na prova, joga lá, o índio, o branco e o negro. Essa é a nossa raiz, vamos dizer assim, né? Pode passar, Daniel. Então, as matrizes culturais do Brasil, elas estão relacionadas à formação da população. As bases dessa matriz, né, foram estabelecidas por a miscigenação. Então, a mistura dos 3 grupos, do índio, do branco e do negro, né, vai formar a nossa identidade cultural. Então, se você aí tem, né, não digo vocês, porque a gente já está em um outro nível de conscientização, mas a gente vê ainda, né, alguns seres que têm a ignorância de carregar preconceitos raciais, né, e quando a gente se trata de Brasil, é uma ignorância profunda, porque essa pessoa não conhece nem sequer a identidade dela. E quando você nega o índio, quando você nega o branco e você nega o negro, você está negando que você é brasileiro, em outras palavras. Então, nós temos aí a população do Brasil, essa mistura, né, rica entre o índio, o branco e o europeu, né, o europeu considerado na nossa matriz o português, né, não é os outros povos europeus. Então, digamos que na nossa origem tem lá o homem bulgário, né, ele não compõe a matriz, né? Você é descendente dos povos bulgários, mas os povos bulgários não compõem a matriz étnica brasileira. Essa formação, né, dessa identidade começou lá em 1500, né, quando teve início a nossa colonização. Os nossos traços culturais são diversificados, por isso que a população brasileira ela é miscigenada, né? Então, a gente tem aí essa diversificação. E nós, brasileiros, somos os povos hoje, né, com essas novas constituições da nossa população, o povo mais miscigenado do mundo. Não existe outra etnia como a nossa. Então, esses traços podem ser vistos, né, na nossa fisiologia, né? Fisiologia são os traços, né? Inclusive, quando as pessoas entram em cotas, né, eles consideram muito essas questões dos traços fisiológicos, né, que é bastante evidente, né, em nós brasileiros. Os povos que vêm do sul, ou que compõem, né, a população que mora no sul do Brasil, eles são os menos miscigenados, né? Porém, a população do norte e nordeste é uma das populações que mais traz esses traços, e a população de São Paulo, Rio de Janeiro, é aquela que compõe todos os povos, né? Porque quando a gente pega aqui a população do Sudeste, a gente vai ver que a gente não sabe qual é a linhagem desse povo, né? Seria necessário ter aquela árvore genealógica, só que antigamente
né? Nós não tínhamos um país estruturado em educação onde eles pudessem estar fazendo todos esses registros, né? Se a gente pegar aí os nossos ancestrais, a gente sabe que muitos deles não foram registrados, muitos não sabiam ler, em muitas cidades interioranas, eles não tinham nem sequer documentação. Então, eram aquelas coisas que o meu pai disse, que a minha mãe disse, que o outro disse, que o outro disse, e assim a gente vai construindo a nossa árvore genealógica, né? É tanto que no Brasil, quando a gente vai analisar, até foto é difícil a gente ter dos nossos antepassados por essas questões mesmo, né? De falta de acessibilidade econômica ou cultural ou social, entre outras coisas. Pode passar, né? Então, a miscigenação brasileira, né, ela vem, a princípio, dessas 3 etnias, e a gente vai aí analisar algumas fisiologias, né, para que vocês possam estar se enquadrando dentro aí da miscigenação brasileira, né? Então, da mistura entre o índio e o branco, surgiu os povos mamelucos, né? Os mamelucos também, às vezes, a gente vai ter outras derivações. A gente pode falar que são os caboclos, né? Então, você vê aquela pessoa que é meia morena, mas tem o cabelo super liso, né? Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, aquela caboquinha. Já ouviram essa expressão? Pode falar, gente. Nunca Não, ouviram? nunca ouvi, Não? professora. Nunca Também ouviram? não. Aquela caboquinha, né? No interior o povo usa muito isso. Então é a mistura do branco e o índio, né? Aquela pessoa de pele morena, mas o cabelo é super liso, né? Então, esses povos são considerados os primeiros brasileiros, né? Porque quando o homem branco chegou, que começou a cruzar, a palavra cruzar mesmo, né, gente? Com o índio, né? Começou a surgir aí a mistura das raças, ou as misturas étnicas, ou os primeiros povos, né? Pode passar, Dani. Pode passar. Aí nós vamos ter aí a fisiologia, né, do mameluco. Então, a gente vai ver que tem traços do homem branco e traços que a gente for analisar com bastante detalhes do indígena, né? Só que aí foi misturando, 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 e de tanto misturar, a gente não sabe mais no Brasil quem é quem, né? Por isso que eu sempre falo, o bom mesmo é a gente conversar com os nossos pais e a gente saber da nossa origem, né? Lindos, né? Então a gente vai ver, é mistura, né? No Brasil é assim, você é o quê, meu filho? Eu só é tudo, eu já falo logo, né? E graças a Deus, eu, professora, vocês podem dar risada, não tem problema nenhum, eu sei, eu sou tudo. Porque o meu avô, da parte de pai, ele era português, meu avô e meu pai eram um verdadeiro europeu, é tanto que o meu pai odeia tomar banho, odiava, né, que meu pai já morreu, né, gente? Meu pai odiava tomar banho, meu pai tinha um negócio de se lavar, já ouviram isso? Nunca ouvi isso aí, professora. Também não. Meu pai tinha um negócio de se lavar, gente. Quando vocês veem esse negócio de se lavar, é coisa de português. Esse povo não gosta de tomar banho. Vocês não têm noção. Entendeu? Então, e até hoje, você viu um cidadão que ele não gosta de tomar banho, aquele menino tem os traços do europeu nítido, mesmo aqui no Brasil. Agora, quando tu vê aquele menino que não pode ver um sol que já está caindo na água, esse menino é índio. Vocês podem ter certeza disso. Porque os nossos hábitos de banho, a gente tem dos povos indígenas, né? E eu, professora, tenho do meu pai, que é um verdadeiro português, mas eu tenho da minha família, também paterna, do lado da minha avó, que era índia, né? A minha avó, ela foi pegando laço, já ouviram isso? Já ouviram essa expressão? Essa foi pega no laço. Nunca ouviram? Nunca ouvi, professora. Também nunca ouviu? Foi pega no laço, porque era do mato mesmo. Minha bisa, ela era indígena, né? E o pessoal fala que eles catavam as índias no mato, né? E ali eles casavam, ia constituindo família e assim sucessivamente. Então, a minha bisa, ela foi pega no laço, né? Foi pega no mato, ela era índia, literalmente, né? E por parte da minha mãe, aí eu já tenho mais diversificado do branco para o negro, né? Então eu sou tudo isso, e se vocês forem também buscar a genealogia de vocês, vocês vão descobrir que vocês são tudo. Então no Brasil não tem esse negócio de raça pura, perfeita, ariana. Mesmo que você tenha outras fisiologias, se você for buscar na sua ancestralidade,
nós vamos ter aí as 3 composições, exceto na região sul, que nós ainda temos muitos descendentes de italiano e de alemães, né? Esse povo, quando eles chegaram aqui no Brasil, se vocês lembrarem lá das aulas de colonização, foi uma região que não teve o processo da escravatura, então eles não passaram por esse processo da escravidão. Como eles não passaram e eles vieram para o Brasil em outro contexto, então eles não tiveram aí a miscigenação na prática. E os povos japoneses, que também vieram, né, por último, e a gente sabe que a gente tem muitas colônias japonesas que ainda são praticamente, né, aqueles povos que não teve aí essa mistura étnica com outros povos. Aí eu vou falar, né, pelo tanto que eu conheço mesmo, até porque os japoneses, eles eram um povo muito fechado dentro dos grupos deles. Então, se eles eram japoneses, só casavam com outros japoneses. Hoje a gente tem aí, né, todo mundo casando com todo mundo, e o preconceito foi extinto na sua maioria das vezes, né, não totalmente, mas antigamente, até uns 50 anos atrás, casar com um japonês era a coisa mais difícil do mundo, gente. Vocês podem ter certeza disso. E se você se apaixonasse por um japonês, ou um japonês se apaixonasse por uma pessoa que fosse mestiça, mestiço que somos nós, eles enfrentavam, na maioria das vezes, né, muitos conflitos entre famílias. Né? Não sei se vocês já ouviram falar Professora, sobre isso. Oi. a senhora puxou mais pro seu pai ou pra sua mãe? Na Em questão relação, dessa então, miscigenação. da miscigenação, eu sou Sim. as duas coisas, mas eu puxei mais para o meu pai, assim, na cor da pele para minha mãe. Só que quando eu pego a minha bisa, que era índia, é a cor da minha pele. Agora, na personalidade, eu puxei para o meu pai. Ah, entendi. No tamanho, também eu puxei para o meu pai, então eu tenho muito do meu pai. Mas eu tenho irmãos meus que é a cara da minha mãe, assim. E você, puxou para quem? Seu pai ou sua mãe? Ah, puxei mais pro meu pai. Seu pai, Meu pai é lá do Nordeste também. Ah, então, Então, aí a gente não pode. só que o pai, o meu avô, no caso, era índio também. Uhum. Se a gente for analisar, todo mundo tem de todo mundo, né? Então eu falo assim, o brasileiro ele é tudo. É que a gente, né, de tanto misturar, às vezes a gente não conhece a nossa origem. Mas todos nós temos, se você for analisar. Pode passar, Dani. Daí nós vamos ter entre o índio e o negro, povos chamados de cafusos, né? Então eles têm traços também que, se a gente analisar, né, a gente vai conseguir identificar bem fácil entre as pessoas. Mostra pra gente, Dani, os cafusos. Né, os cafusos, geralmente, eles têm esses traços, né? Então, não é nem negro e nem é índio, se a gente for analisar. É o quê? É a mistura desses grupos, né? Por isso que, quando eu ouvi a Regina Casé falar tudo junto e misturado, eu falo, realmente é o povo brasileiro, né? Que é tudo. Pode passar, Dani. E entre o negro e o branco, nós vamos ter os mulatos, né? Então, era muito comum antigamente a gente ouvir aquela palavra mulatinha, né? E até hoje a gente ouve essa expressão, aquela mulatinha. É que, às vezes, tem pessoas que não aceitam, porque considera que é preconceito, que é racismo. Então, às vezes, a gente até evita, né, falar algumas palavras, né? Mas existe essa configuração, ou essa mistura, ou essa classificação. Devido a tanto mimimi que acontece, que rola, o que o IBGE fez, né? E eu vou explicar lá no final. O IBGE hoje ele classifica a população brasileira como o branco, o pardo e o negro. Né? Então não tem mais o mulato, o cafuso, isso, aquilo. A gente não usa esses termos, o IBGE extinguiu. Então ou você é branco, ou você é pardo, ou você é negro. Só que para você ser um pardo, tem que ter a mistura. Você nem é branco e você nem é preto. Então, foi misturado, aí alguém com alguém cruzou. Não importa quando, onde, como, sei lá, se foi no mato, como a minha avó, se foi no rio, como a outra minha avó, que era índia, não importa onde foi. Mas em algum lugar teve o cruzamento das etnias. Pode passar, né?
Aí nós temos característica de povos mulatos, né, e é muito comum no Brasil, a gente vê as três etnias, ou as três fisiologia, e eu consigo me ver nas três, isso que é legal. Pode passar, Dani. Então, aí nós temos a fisiologia da etnia brasileira, né, ou a estrutura do povo brasileiro, né? Então, os três. Se achem aí vocês onde vocês se enquadram. Pode passar. Se vocês não se acharem, eu vou dizer que vocês são bolivianos. Então, nós temos aí, né, as etnias que formaram a matriz cultural do Brasil, né, estão presentes na nossa cultura como um todo. É possível afirmar que a primeira miscigenação aconteceu entre o branco e o índio. Os negros foram trazidos depois e logo foi também se misturando, porque graças a Deus o ser humano tem essa coisa boa, né? E o negro é o terceiro elemento que vai formar a nossa matriz. Já a última fase da miscigenação aconteceu com a chegada dos imigrantes. Daí foi um outro processo. Eles foram, tipo, incorporando a nossa miscigenação, que veio italiano, veio na região do Pernambuco, veio muitos holandeses. Então, é comum a gente ver pessoas que é do Pernambuco, né, dizer que é descendente de holandês, né, porque o Brasil quase foi, né, roubado pelos holandeses e dos portugueses, se a gente for estudar a história, e em outras regiões foram chegando outros povos. Característica do Brasil hoje, a gente nem sabe mais, né? Porque os últimos povos que estão chegando são os imigrantes que vêm na condição de refugiado. Então, daqui a 10, 15, 20 anos, nós vamos ter uma outra característica de população brasileira. É porque esses povos vão chegando, os filhos vão nascendo e vai se misturando e a gente não sabe mais quem é quem de novo. Pode passar, Dani. Daí nós temos no último cenário da matriz, né? Aconteceu na imigração no século XIX, houve uma mistura de etnias entre os brasileiros e os asiáticos. Esses asiáticos são os amarelos, né? Também eles configuram a nossa base de pirâmide etária, que nós vamos estudar aí nas aulas sequenciais. Então, os amarelos são os japoneses, né? Os coreanos não entram tanto nessa composição, porque a taxa de população coreano, chinês no Brasil ainda é muito baixa diante dos dados, mas a população japonesa, fora do Japão, é a maior colônia. A partir dessa formação, a cultura brasileira recebe diversas influências externas, que deram origem à rica identidade nacional que nós temos hoje. Logo, a cultura brasileira é o resultado dessa mistura, né, ou de diversas etnias. Pode passar, Dani. Eu só resumi o slide. A diversidade cultural do Brasil, ela é predominante, né? E a consequência também é de grande extensão ou vastidão, né? Em todo o território nacional. Então, por mais que a gente fale, a região sul do Brasil, ela é uma região que não sofreu a influência da escravatura ou da colonização. Só que nós sabemos que veio os italianos, os alemães, essa região aqui do Paraná é português e japonês, praticamente. E depois vem vindo os outros povos. Veio os turcos, então a gente vai encontrar povo de todas as nacionalidades, vamos dizer assim. O indivíduo branco, né, que participou da formação, aí a gente se refere ao português, né, da cultura brasileira, fazia parte de vários grupos, então mesmo o português lá de Portugal, ele também já não é uma raça pura ariana, como queria lá o nosso, né, o nosso não, né, como queria o Hitler, mesmo o português, ele já era descendente de várias etnias, né, que chegaram ao Brasil na época do colonialismo. E além dos portugueses, vieram os espanhóis, né, de 1580 a 1640, e durante a União Ibérica, né, atual Portugal, ou o atual país Portugal, ficou sob o domínio da Espanha. Então, além dos portugueses, além de toda aquela conjuntura, nós temos ainda os espanhóis,
que vieram, né, ou que se misturaram com os portugueses lá no período da colonização. Durante a ocupação holandesa no Nordeste, como eu já tinha falado antes para vocês, essa se deu mais na região do Pernambuco, né? Então não foi em todo o Nordeste, porque mesmo no Brasil, se a gente lembrar das fases de colonização, cada época veio um povo de um lugar diferente, né? Então ali foi se formando o território brasileiro. Lembram daquelas aulas que a gente falava em arquipélagos econômicos? Que o Brasil foi formado em ilhas econômicas. Então, em cada período, vinha um determinado povo para uma determinada finalidade da economia do Brasil. No estado do Ceará, né, quando a gente vai analisar aí a conjuntura da etnia, é povo que não é tão miscigenado assim. Né? Não tem ninguém aqui do Ceará, não. Tem? Fala para mim. Pronuncie. Analisem o cearense, gente. É tudo aquele povo branco, do cabelo liso, do cabeção e sem pescoço. Já viram isso? Já pararam para analisar como é o cearense? É verdade, Mariana. Falei que vocês iam dar risada hoje. Coitados, é assim mesmo, analisem. Né? Por quê? Porque são povos que veio em uma outra área, que se vieram em uma outra configuração, mas que também é descendentes de outras etnias que a gente não sabe qual é. Né? Se a gente analisar. Os piauenses, geralmente, eles são mais baixinhos, trocundio, trocudo, né? Não sou preconceituosa, porque eu já falei para vocês que minha avó saiu do mato. Né? Eles estão ali baixinho, trocudo, tudo bombadinho, mas também já são baixos, e a pele deles já é morena. É diferente o povo piauense, se vocês analisarem, entendeu? Agora, baiano, me fala como é baiano. Baiano é tudo junto. Você não consegue saber. Olha, o que é o baiano? O baiano é tudo. É negra, é branca, ainda tem a questão do sarará, que a minha avó dizia, né? Aquele menino é sarará. O sarará é o negro e o branco, que não dá nem branco nem negro. Às vezes o menino é branco, mas tem o cabelo lá duro, que é praticamente cor de ferrugem. O né? meu irmão. Hã? O meu irmão é sarará, professora. Ainda tem o sarará. Baiano é tudo. Por quê? Porque são praticamente os primeiros povos, ou a primeira região que começou a receber imigrantes, aí começou a vir tudo, e foi misturando, cruzando, aí deu tudo. Deu essa mistura. Aí vem esse negócio, é a baianada, né? Por quê? Porque é tudo. Né? Não tem uma coisa, né? Não tem definição, vamos dizer assim. Entretanto, oi. Oi, Everton. Tá. Entretanto, foi os portugueses que, né, ou foi dos portugueses que nós recebemos a maior herança cultural. E a gente vai sempre carregar os traços, né? Quem são os nossos, né, descendentes, né, primeiros, os portugueses. Pode passar, Dani. É só na... Daí tem aí, né, os colonizadores, né, são os responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Né? A gente volta de novo naquelas aulas de colonização. Tem gente que fala, mas os portugueses vieram para cá roubar nossas riquezas, roubar nossas terras. Se eles não tivessem vindo, né, não tinha Brasil, não tinha origem, não tinha documento, né, porque o Brasil era terra de ninguém. Por mais que a gente fale, mas o Brasil era terra do índio, sim, mas o índio não tinha documentação, o índio não tinha delimitação desse território, não tinha fronteiras estabelecidas. Então, o que o índio tinha? Fronteiras daquela tribo, entre eles. Mas qualquer um que chegasse aqui ia invadir essas terras, porque não tinha demarcação. Era de quem? Era terra praticamente de ninguém. Né? Então, tinha que acontecer, como em outros povos. Do contrário, nós não sabemos quem seria nós. Né? Se fosse, aí a gente fala, se fosse o espanhol que tivesse chegado aqui, nós simplesmente íamos ser espanhóis, não portugueses, mas nós íamos ter que ter uma descendência, seja de onde fosse. Né? E de qual continente seria? Do europeu, porque naquela época eram os únicos que andavam pelo mundo conquistando o território. Depois de muito tempo,
é que também os Estados Unidos da América começou, né, ter essa coisa de conquistar território. Mas os próprios Estados Unidos da América já foi um dia colônia da Inglaterra. Então, alguém teve que ser colônia de alguém. Do contrário, não Mas era existe uma colônia diferente, né, professora? Era de povoamento, né? então, aí foi colônia de povoamento, porque a configuração dos Estados Unidos foi outra. Os portugueses que vieram para o Brasil, junto com os espanhóis que vieram para a América Latina, eles tinham como princípio colonizar e explorar a riqueza, naquela época do mercantilismo. Os ingleses que foram para os Estados Unidos, eles estavam fugindo da guerra, fugindo da fome. Então, foi um outro contexto, né? Por isso que até não sei se o Gilvan aborda com vocês, o Darcy Ribeiro, mas o Darcy Ribeiro é um antropólogo brasileiro, é um dos mais antigos, um dos melhores antropólogos brasileiros, né? E o Darcy Ribeiro fala porque o Brasil não deu certo, né? E ele fala exatamente isso, né? Dessa questão da colonização, porque nós fomos colônia de exploração e Estados Unidos da América foi colônia de povoamento, né? E o Darcy Ribeiro trabalha com essa coisa da antropologia brasileira, né? E ele tem um livro. O Gilvan já falou para vocês do Darcy Ribeiro? Ainda não? Eu não lembro. Não? Eu acho que ainda não. Ainda não? Mas provavelmente ele vai falar. Porque o Darcy Ribeiro, ele tem um livro Professora, que o nome do livro é Povo Brasileiro. Oi. as colônias de povoamento e de exploração a gente viu em história. Ah, tá. Isso, Mas foi é a mesma com Ari. coisa. Eu Foi com Ari? teve a mesma Tá. Então, violência, o né? Ari ou o Gilvan vai falar com vocês. Né? Sobre o povo brasileiro, que é o livro do Darcy Ribeiro, e eles costumam trabalhar porque está dentro da sociologia, geralmente. Tá bom? Então, nós temos aí, né, os colonizadores portugueses, responsáveis pela nossa formação étnica. Isso ocorreu desde o processo de início da colonização, e essa miscigenação vem ocorrendo entre índios, negros e brancos, né? Lógico que hoje vem outras, né, etnias, porque hoje a gente vai ver lá no último slide, o mundo é globalizado. Com o mundo globalizado, a gente sabe que tudo é mundializado, né? De 1500 a 1808, né, nós tivemos praticamente essa base estrutural, depois que foi chegando os outros povos. Então, durante esses 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil. Então, como o Brasil era colônia da metrópole, né, os portugueses praticamente, aquela coisa, eles tinham o passaporte livre, né, a mesma coisa, se você é descendente de qualquer um deles e você tem isso, né, registrado, você também já tem acesso muito mais fácil. Lógico que a documentação não é livre, né, mas você tem que provar para poder entrar em um outro país. De acordo com as etnias no Brasil, né, a cor ou a raça que a gente elimina, né, o IBGE trabalha hoje com os pardos, só volta, Dani, que eu vou falar a porcentagem, tá? Com os pardos, brancos e os negros, os indígenas, né? Então, os indígenas hoje, ele está classificado como outros povos, e não o povo brasileiro, né? E os amarelos, que são os japoneses, os asiáticos. Então, nós vamos ter aí os pardos, 43,1%. Esse número, né, de acordo com o censo que vai acontecer, não sei se vai acontecer, como eu já expliquei para vocês, mas o censo tem que ser agora em 2020, ele vai se alterar, né? Nós vamos ter os negros, que tem aí uma média de 7,6%, e os brancos, que é a maioria da população. Os indígenas, né? A gente sabe que tem muitos indígenas que ainda não são documentados, porque quando a gente trabalha com a Amazônia, tem muitas aldeias ribeirinhas que nem sempre eles têm acesso a cartório, e às vezes a criança nasce, e é uma outra característica de Brasil, a criança nasce hoje, eles vão registrar a criança daqui a 3 meses, e de repente nem registra a criança. Então tem muita gente no país que não tem documento, isso é fato. No Brasil, nós não temos dados específicos para muita gente, porque tem gente que nasce hoje. Vocês já viram gente que faz aniversário 2 vezes no ano? Nasceu hoje e foi registrado em outra data, então era muito comum isso acontecer. Nunca ouviu, Mariana?
Tem, e não é estranho você ver isso. A pessoa nascia e ali, depois de muito, faz aniversário 2 vezes. Isso, não, os órfãos não. Não, é pessoas que a gente conhece, eles nasceram numa data, né, e a família lá escrevia, nasceu no mesmo dia do filho de fulano. Ia registrar depois e não sabia a data do aniversário, e a pessoa do cartório colocava lá a data que ele foi registrar a criança. Né? Hoje a gente não tem mais isso. Nasceu em dezembro e foi registrado em janeiro. É isso mesmo. O meu irmão faz aniversário 2 vezes por ano. Ele nasceu no dia 31 de janeiro e foi registrado no dia 3 de maio. Né? Então, assim, isso é normal no Brasil, gente. Não é coisa que a gente vai ver na família dos outros, não. Às vezes a gente acha na nossa. Em relação aos dados do IBGE, né, hoje, quando a gente vai analisar as pessoas que seguem não dados da etnia ou da origem da identidade brasileira, tem gente que se classificou como branco ou como negra. É comum, às vezes até na escola, né? Às vezes a menina lá, você vê que a menina é uma verdadeira mameluca, mas ela vai lá e diz, eu sou negra. Ela nem sabe qual é a origem dela. E se vocês for ver entre os nossos colegas, eu sou negra, só porque tem a pele morena ou mais escura, se identifica como negra. Mas, de repente, a cidadã, você vê que é uma verdadeira indígena. Né? Só que ela não reconhece o sangue indígena dela na etnia. Então, ela vai e se identifica como negra. Como o Vitor falou, o irmão dele é um sarará. Ele pode tanto se identificar como pardo ou como branco. E vai ser aceito, né, de qualquer forma, pelo censo. Porque ele é branco ou ele é pardo? O seu irmão tem... Ele é pardo. Ele é pardo, mas ele também pode se identificar como branco. Porque quando você for ver, ele tem traços. E está certo, não está errado. Porque nós somos tudo junto e misturado. Eu sou parda, mas eu posso me declarar como negra. E eu vou passar, e eu vou ganhar uma cota linda e maravilhosa. Vocês podem ter certeza disso. Vocês concordam comigo? Isaac. Você pode escolher qual você quer ser. Isso, qual eu me declaro. É tanto que hoje você vai registrar a criança, eles não colocam mais a cor da pele. Entendeu? Você pode definir, você pode escolher ou não. Isaac, você está aí? Eu estou vendo a foto do Isaac. O Isaac, ele é pardo pela foto. Só que quando pega o cabelo do Isaac, entendeu? Tem que ver qual é a mistura dele. Vocês conhecem o Isaac? Como é o Isaac? O cabelo dele, pelo que eu estou vendo, é crespo, né? O cabelo dele é crespo e ele é pardo, mano. E ele é pardo. Né? Então, ele vai ter que ver na linhagem dele se ele é descendente do branco com o índio, ou do negro com o índio, ou do negro com o branco, entendeu? Por isso que eu falo, tem gente que nem conhece a sua identidade, aí sai lá, cabelo crespo e preto, classifico assim, eu vejo Isaac como negro. O Isaac não é um negro puro. É só vocês analisarem as pessoas que vêm hoje do Haiti ou que vêm da africanos. Tem muitos descendentes africanos no Brasil. Nós, brasileiros, temos a mesma fisiologia, traços do rosto deles. Nós temos a mesma cor da pele deles para nós nos declararmos como negro? Não. Não, né? Então, nós não somos nem negro, nem branco, nem índio. Nós somos tudo, os três, não tem como tirar isso. É só comparar. Pega uma foto de um haitiano, ou de um angolano, ou qualquer pessoa que veio dos países africanos, somos todos macacos. Não somos, não. Não somos, não. Né? Porque nós não somos, né? Sou albino, minha avó é baiana. Nós não somos como eles. Né? Porque nós temos a tal da miscigenação, que é mistura. Nós somos povos miscigenados. Pode passar, Dani. Então, essa diversidade cultural. Meu avô era índio, minha avó era índia. Seu avô foi pego no laço também? Diversidade cultural. O que é essa tal de diversidade cultural, né? É o conjunto de diferentes práticas tradicionais que ocorrem entre grandes grupos de pessoas que ocupam o mesmo território.
o que é diversidade cultural, né? A diversidade cultural é praticamente uma característica da sociedade humana, já que o ser humano tem a capacidade de se recriar conforme sofre diferentes influências. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter uma nova configuração de população nos lugares que mais chegaram os venezuelanos, nos lugares que mais chegaram os coreanos, porque esse povo também vai sofrendo influência da nossa cultura e nós vamos sofrendo influência da cultura deles. Essa diversidade cultural representa o conjunto de diferentes culturas que existe no planeta. E hoje nós somos ainda essa coisa globalizada, né? Por mais que nós sejamos hoje povo brasileiro, nós adquirimos culturas que é de outros povos que a gente nem imagina. Né? Por quê? Porque é nos permitido ou porque nós temos acesso a isso, a essa tal de globalização. A cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração para geração. Pode passar, Dani. Então, nós temos aí, né, a matriz cultural do Brasil, essa mistura linda. Pode passar, Dani. Como elementos da cultura representante de um determinado povo, destaca-se a língua. Então, sempre, a língua vai ser a primeira cultura de um povo. As crenças, né, no lugar das crenças, a gente poderia colocar religiosidade, porque cultura e religiosidade são as duas coisas que se identificam. Tanto que a gente vai estudar isso lá no 3º ano, se eu tiver com vocês, não sei, né, mas os povos muçulmanos, né, então eles trazem a religiosidade como cultura. Então, quem é aqueles povos? Os muçulmanos. Eles não se identificam como os sírios, os libaneses, não, são muçulmanos. Os judeus, né? Então, veja, os judeus, de onde eles vieram? Não importa de onde eles vieram, eles são judíacos, sabe? Então, a religiosidade vem para eles como a essência daquele povo. Minha mãe pulou a cerca? Não, minha mãe não. Minha mãe não. Meu pai pulou. Ó, além da religiosidade, comportamentos, os valores de um povo, daí a gente de novo coloca. Ah, tá, entendi. Os costumes, o folclore, a dança, a culinária. Aí a gente vai ver que nós, brasileiros, por sermos essa mistura, nós somos multiculturais, a gente pegou tudo isso de todos os lugares do mundo. Por isso que eu comecei a aula falando para vocês, não existe povo em lugar nenhum do planeta que seja como o brasileiro. Nós temos tudo de todo mundo. Cada região brasileira apresenta aspectos singulares, relativos aos seus costumes, às suas crenças e às suas manifestações artísticas. A formação da cultura do Brasil, ela resultou da integração de elementos das culturas dos povos indígenas, do português e do negro. E, posteriormente, dos outros imigrantes, que daí são todos, né, que a gente já sabe que vive aqui. Pode passar. A cultura indígena, né? Então, o que nós temos aí, né, de valores culturais dos povos indígenas, né? Os índios, eles nos deixaram contribuições, né, na nossa formação cultural e social, do ponto de vista étnico, como o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro. Então, o caboclo, né, lembram que eu falei para vocês, que eu sou a caboclinha, né, que é o mestiço do branco e do índio. Na formação cultural, né, os índios, eles contribuíram com o nosso vocabulário. Então, quando a gente vai pegar aí a língua brasileira, geralmente o professor de português gosta muito de trabalhar com essa questão dos vocábulos, né. Nós temos muitas palavras indígenas dentro do nosso vocabulário, né, e entre elas, a gente sabe que nós temos farinha, né, sucupira, saci-pererê, boitocá, né, a Iara, que é aquela deusa das águas, né, e todos os outros que vocês conhecem, já estudaram aí.
Pode passar. A influência na culinária, né? Ela se faz presente em certas regiões do país, onde alguns grupos indígenas conseguiram se enraizar. É exemplo da região norte, onde os pratos típicos estão presentes, entre eles o tucupi, o tacacá e a maniçuba. Raízes como a mandioca é usada para preparar farinha, tapioca, beiju, né? No Nordeste fala muito beiju. Diversos utensílios, né? Entre os utensílios de caça, pesca, nós vamos ter pote, né? A arapuca, que é aquele negócio de pegar o pássaro. Vocês conhecem a arapuca, gente? Esse aí eu conheço. Sim. Não, Conhece? professora, eu não conheço, não. Não conhece? Já ouviu a expressão armou uma arapuca? Já ouvi, já. Já ouviu? Então, eles armam a arapuca para prender o pássaro. Então, se alguém armou uma arapuca para você, ela te pegou de uma certa forma, né? Mesmo que seja na traição ou não, mas ela te pegou. E o puçá. Por fim, diversos utensílios domésticos foram deixados como herança, entre eles a rede, a cabaça e entre outros. Pode passar. Na cultura portuguesa, né, o que nós temos? Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da nossa etnia. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua, que é a nossa matriz étnica, cultural, a nossa língua. Tem gente que não gosta, né, que preferiria falar o espanhol. Né, falada em todo o território brasileiro, a religiosidade. Então, por mais que o Brasil seja um país laico, o Brasil é um país católico na sua essência, né, porque a gente sabe que todos os países de colonização europeia têm a Igreja Católica Apostólica Romana, né, como fundação. As instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados. A nossa língua é muito mais bonita, eu também acho, né? As construções, como as nossas casas, as vilas, as cidades, é a agricultura, né? Quando tem colonização, de novo a gente se remota ao sul do Brasil, que eles têm colonização italiana e alemã, vocês vão ver que o padrão das casas é totalmente diferente à arquitetura. Pode passar. Nossa, nunca vi esse aqui, não. Oi? Não, esse vídeo de 21. Ah, tá. O folclore brasileiro é evidentemente grande o número de festas e danças, né, que tem como base aí a cultura portuguesa, incorporada no nosso país e em todas as regiões. Entre elas, a cavalhada, o fandango, as festas juninas, que eu adoro, né, e a farra do boi. As lendas do folclore, o cuca, o bicho-papão, as cantigas de roda, o peixe-vivo, cravo e a roda-peão, entre outros, né? E tudo isso a gente já brincou muito e a gente conhece ou que está presente ainda em nossa cultura. Da África, né? O que nós herdamos aí dos povos que vieram na condição de trabalhador forçado, mas que compõem a nossa matriz, né? O terceiro elemento. Os negros, eles foram trazidos, né, como empregado. Os ritos religiosos, então, na maioria das vezes, né, a gente tem aquelas religiões que são diversificadas ainda da cultura dos povos africanos. No dialeto, então, a gente tem muitas palavras que veio lá dos povos africanos que foram incorporados à nossa língua. Usos e costumes, as características físicas, né, de novo a gente volta nos traços fisiológicos, né, formavam 3 grupos principais, os quais apresentavam diferenças acentuadas aos sudaneses, então veio muita gente do Sudão para o Brasil, os bantus, né, os bantus é uma matriz linguística ainda, né, dos povos africanos, e os malés, então veio muita gente que eram maleses, né, sudaneses islamizados. Então, mesmo dos povos negros que veio para o Brasil, muitos deles naquela época, vejam aí que eles já trouxeram alguma coisa da religiosidade islâmica, porque a cultura africana também estava passando por processo de colonização, né, que foi também um dos primeiros imperialismos africanos, vamos dizer assim. Salvador,
é a cidade que mais recebeu influência dos povos negros, é tanto que Salvador é a primeira colônia de negro no Brasil, ou é o lugar que mais tem negro fora da África, né, em Salvador. Essa cidade recebeu o maior número de pessoas e tem muitas coisas lá, né, e se a gente for analisar a cultura do pessoal de Salvador, é totalmente ainda voltado para a matriz africana. Se a gente vai para o interior do território baiano, aí a gente já consegue visualizar a diversificação. Mas dentro de Salvador, as culturas de matriz africana são muito enraizadas até hoje, né? E eles carregam ali os tambores do pelourinho, gente, né? A flor da pele. São exemplos, né? Os trajes, né? Os turbantes, saias rendadas, braceletes. Então, se você mesmo sendo branco, né, já começa a se identificar, você é branco, gosta dessa coisa de colorido, de joia, de bracelete, filho, tu tem sangue africano na tua veia, não adianta correr, né, porque os antepassados puxam, né. A capoeira, os instrumentos, pois é, eu também gosto, os instrumentos de música, como o tambor, atabaque, cuíca, birimbau e afoxé. Então, se você gosta disso aí, meu filho, tu tem um pezinho lá no terreiro, não tem jeito. Professora, Oi. é mais da cultura africana do que dos índios, né? Na verdade, não. A gente tem dos três. É que, dependendo da sua região, uma se destaca mais do que a outra. Quando você vai analisar ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, eles trazem muito essa questão das culturas africanas. Por quê? Porque os negros chegaram Salvador e depois nós não fomos colonizando esses outros territórios e fechou aqui em São Paulo com o café. Não foram os negros que trabalharam na produção do café? Então, Foi. eles deixaram essas marcas muito afloradas. Mas quando você vai, lembra que eu falei do piauense e do cearense, quando você vai lá naquelas outras, né, regiões, você já não vai ver tanto, porque eles já sofreram mais influência de outros povos. Se você vai na região norte do Brasil, você vai ver lá o índio gritando, né? Porque lá, na maioria das vezes, ainda são povos ribeirinhos. Então, tem muitos indígenas lá e você vai ver muito isso. A gente não vai analisar o Pará, né, e toda a cultura do Pará, hoje, e toda a cultura do Pará, né, como a mesma coisa de Minas Gerais. Né? É um outro contexto, eles sofreram uma outra influência. Entende? Sim, professora. Beleza. De um modo geral, né, a contribuição cultural dos negros foi muito grande, né, como todas as outras. Né? Lembra que a gente tem muito do português ainda. Né? Na alimentação, nós temos o vatapá. Olha a Bahia aí, ó, o vatapá, o acarajé, o acaxá, que eu nem sei o que é isso, cocada, pé de moleque, entre outras coisas. Nas danças, né? Nós vamos ter aí muitos ritos que ainda são vivenciados nos quilombos. Todo mundo sabe o que é ser remanescente de quilombo, né? Não sei não, professora. Não, geralmente a história trabalha muito isso, né? Remanescente de quilombo, quilombo é aquelas regiões onde os negros, né, se acampavam, que eles viviam, e mesmo na pós-escravatura, ali era uma comunidade de negro. Então, era chamado dos quilombos, né? Tem diversos contextos para isso, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas vamos resumir. Era uma comunidade de negro. Para que fim? Para, né, dentro daquele contexto, ele tinha um determinado fim. Digamos que o quilombo de Zumbi dos Palmares era para receber os negros que fugiam das grandes fazendas, né? Tinha outros quilombos que tinha outro contexto. Então, nós vamos ter aí, nas manifestações religiosas, né, geralmente, o candomblé, como é aquela outra religião lá dos negros, que eu esqueço agora, a Umbanda, entre outros. A macumba, é muito falado isso, mas é um termo pejorativo, gente, porque quando a gente ouve a palavra macumba, ela é distorcida no Brasil, porque macumba, na essência, é a arte de tocar instrumento. Né? Então, macumba lá na África, eles iam na árvore, tiravam o instrumento, porque não tinha tecnologia, tiravam um pedaço da árvore e faziam um instrumento. Isso era uma macumba. Né? Aqui no Brasil, eles distorceram, eles levam a palavra macumba
para, tipo, o que a gente chama de magia, né? Então, eles falam que é isso, então é distorcido. Então, às vezes você para oferenda, digamos assim, né? Mas é distorcido. Macumba é arte de trocar instrumento. Né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso é muito presente. Né? O Xangô, em alguns estados, na região Nordeste. Isso é para quem entende dessas religiões. Eu não entendo, gente, porque eu nunca, né, participei. Né? Quem entende sabe que ainda tem a cultura africana em suas raízes, ou pratica, né, a cultura africana. Para saber mais, vocês vão aí pesquisar a cultura africana, cultura do Nordeste, é muito comum. As principais características é o samba e o afoxé. Então, quem gosta de um sambinha já sabe que está aí fazendo uma prática de uma cultura que tem como base as raízes africanas. Pode passar, Dani. Cultura do imigrante, né? Então, vamos ver aí o que esses novos povos contribuíram para a nossa formação. O imigrante, ele deixou contribuições importantes para a nossa cultura. A história da imigração do Brasil, ela começou em 808, então, depois de 3 séculos de colonização, com a abertura dos postos às nações amigas, feita pelo imperador Dom João. É um momento, né, se a gente tivesse aí com tudo funcionando, de visitar o Museu do Imigrante, seria um passeio fantástico para a gente estar conhecendo aí culturas de todos os povos que veio para o Brasil. É que, infelizmente, a gente está num período, né, gente, que a gente não tem acesso nem sequer a todas as formas de cultura que a gente desejaria. Porém, tem museus virtuais, se vocês quiserem, pode estar acessando. Eu acredito que o Museu do Imigrante deve estar aberto de forma virtual para vocês poderem estar fazendo uma visitação e conhecer aí coisas de outros povos que vieram para o Brasil. Para povoar o nosso território, vieram famílias de portugueses, açorianos. Açorianos é que veio da ilha dos Açores, né? Suíços, prussianos, que vieram da Prússia, os espanhóis, os sírios, libaneses, depois veio os poloneses, ucranianos e, por último, os japoneses. Hoje nós sabemos que temos aí uma leva de imigrantes que está vindo para o Brasil, que tem uma outra configuração. Pode passar. O grande destaque foram os italianos e os alemães, que vieram para a região sul, vieram em grande quantidade. Lembram da história da região sul do Brasil? Por que vieram esses povos? Sim, professora. Era povoar ou perder, né? Então, ou o Brasil povoava a região sul, ou ele perdia para o Paraguai. Tanto que nós tivemos uma guerra por essa questão de fronteira. A Guerra do Paraguai, né? Isso, né? Então, antes de perder, foi melhor povoar, graças a Deus, né? Esses povos... Tem até uma ligação com o romantismo, né? Com isso, se eu não me engano. Isso. E foi uma guerra sangrenta, viu, gente? Eu não assisto essa guerra. Eu já tentei, mas eu já falei para vocês que eu sou mole, igual a jaca. Onde tem essa guerra? Tipo, para assistir. No YouTube tem. Eu já tentei filmes. É só que assim, gente, eu vejo sangue, eu vejo morte, matou um, pronto, eu já paro de assistir. Eu já falei para vocês que eu já tentei assistir Lúcifer várias vezes. É mó da hora, professora. Matou um, pronto, eu paro de assistir. Ah, para. Você já viu quando ele vira o rosto? Hã? Você já viu quando ele deixa o rosto de diabo? Então, eu já vi algumas coisas feias e eu paro, eu nunca consegui terminar, entendeu? Para, É igual a legal. guerra do Paraguai, entendeu? Mas é muito sangue, gente. Foi uma guerra muito sangrenta. Mas quem gosta de assistir filme de guerra, assiste lá. É muito enriquecedor para o currículo de vocês, viu? A única coisa que eu faço é estudar o contexto. Eu sei que o Brasil saiu vencedor, né? Graças a Deus, a gente não perdeu o nosso território, mas eu não consigo assistir o filme. É como até o Ruanda, né? Que é do conteúdo do terceiro ano, eu não consigo. É porque toda vez que vai lá, começou a morrer gente, eu paro de assistir. Então, nós tivemos aí, né, esses povos, né, na sua maioria das vezes, na região sudeste. Lembra que Paraná, né, tem a influência dos povos portugueses e japoneses, né? Tem um outro contexto aí, principalmente aqui o sul do Paraná, que eles têm muito da cultura do café. Então, influência de outros povos. Então, a gente vai ter na arquitetura, na língua, e na culinária e nas festas. Santa Catarina é tão rico da cultura alemã
que eles têm fora da Alemanha a maior festa alemã, ou a festa da cerveja, né? Todo mundo sabe. Eu sei que vocês sabem. Oktoberfest. Eu sei que vocês Que sabem. tem as cervejas alemãs, né, professor? O pessoal Eles não conhece têm- aqui, hein? eu sei que vocês conhecem, né? Aí quando é coisa boa, vocês conhecem. Eles estão trazendo para São Paulo, né? Teve aqui no Anhembi, foi assim, eu fiquei louca para isso, vocês não têm noção, né? Então, quando voltar aí, que abrir tudo que tiver, né, a gente poderia dar uns rolezinhos por aí, que essas festas são boas. Porra, sem Eita! dúvidas. Bora. Então, né? A gente não assiste o filme, né? Mata a gente para, mas ir para festa a gente vai. Né? A cultura da vinícola, então quando a gente vê aí coisa de vinícola, essa coisa de vinho, né, aquelas coisas, sempre vai ter lá resquício desses povos, né? Eles se concentram principalmente na Serra Gaúcha, né, e de Campânia, onde predominam os descendentes de italianos e alemães. E esse povo, gente, aí de novo a gente volta naquela questão do preconceito. A gente sabe que a região sul do Brasil ainda é carregada de muito preconceito étnico-racial. Infelizmente, né? Quem não já ouviu falar que é povo do Sul é aquele povo que olha para o brasileiro e acha que eles não são brasileiros também, né? Na cidade de São Paulo, né, o grande fluxo de italiano fez surgir bairros como Bom Retiro, então tem aí colônia de italiano, tanto que eles têm aquelas festas lá deles, do Brás, do Bexiga, a Barra Funda. E nós vamos ter aí também outras etnias dentro desses mesmos bairros, como no Bom Retiro. Tem uma grande leva de povos que são judeus e povos que vieram turcos, né, que eles têm muitas lojas, eles são muito comerciantes, esses povos. Então, o turco, né, quem já ouviu essa expressão, é mão fechada igual turco, é porque eles não liberam o din-din para ninguém. Né? Então, se você é aí mão fechada igual turco, você já sabe que tem uma pitadinha do seu sangue lá nesse povo. Né? Como eles vieram, né, os italianos, eles trouxeram as massas. Então, a gente tem a herança, né, desse povo, da macarronada do domingo, da pizza, da lasanha, canelone, entre outros, né? Aí eu indico para vocês a festa de São Vito e de São Genário, que é a festa desses povos aqui em São Paulo. Né? Então, onde tem essas festas, a gente sabe que ali tem colônia desses povos. Cultura do imigrante ainda, né? Deixando essas contribuições importantes para a nossa população, a história da imigração no Brasil, eu acho que eu já vi isso, não já, Dani? Que começou em 1908, eu acho que eu já li esse, não já? Já, Dani, pode passar. Eu acho que repetiu. Eu repeti o slide. Pode passar esse, que é esse mesmo. Ó. Esse também. Porque eu coloquei 2 vezes. Daí, isso, né? Então, quando a gente analisa, Lohane, os traços da cultura brasileira, a gente vai ver que em cada região tem uma determinada característica que vai puxar para um determinado povo. Na região norte, a gente ainda vai ter muito daquela questão do homem branco com o índio, né, predominando a cultura voltada para a matriz indígena. Na região nordeste, aí pega todo o litoral do Brasil, a gente vai adentrar aí com a cultura do homem branco com o negro. Quando a gente analisa o estado de Minas Gerais, a gente vai ver que o mineiro ele tem traços próprios. Você vai observar um paulista e um mineiro, eles são totalmente diferentes. O mineiro, geralmente, é aquela pessoa de pele morena. Observem o mineiro. Às vezes, eles são morenos, né? E eles têm o cabelo liso, aquela coisa mais linda que tem um brilho, que eu falo só coisa de mineiro. Então, você vai ver que a mistura daquele povo se deu de forma diferente. Agora, quando você... Ó, gêmeas eu não conheço as gêmeas de Minas. É da escola? Isabela e Cristina. Eu preciso conhecer, então. Né? Quando você analisa já o paulista, ele já é misturado, entendeu? Ele não é aquela pessoa que tem aqueles traços únicos que você olha e fala, puxa, é assim. Né? Como é? Né? Às vezes é branco, é baixo, é gordinho, tem o cabelo duro ou cabelo cacheado, e vem aquela mistura que você vê que ali passou muita gente, né?
O cruzamento foi intenso, vamos dizer assim. A professora de biologia que explica isso, né? Depois vocês dá para conhecer mineiro, isso, tá vendo? Né? E sem contar que daquele lugar. Né? Quando você pega a cultura mineira, é diferente, né, de São Paulo. Então, São Paulo é de tudo. Né? Agora, Minas não, puxa, é de Minas. Então, você já vê que a colonização, que a mistura de culturas se deu de forma diferente. E quando a gente observa a região sul, aí já vem essa coisa mais do europeu, que não sofreu grandes influências. Aí o chimarrão, né, para quem gosta. Pode passar. Hoje, nós sabemos que o mundo é globalizado, mesmo com toda essa característica ética, né, nós sofremos influências de outras pessoas, de outras regiões no mundo. Então, a partir do momento que o mundo se tornou globalizado e o MEC, né, é mundial, pronto, acabou com cultura nativa de todo e qualquer lugar do mundo, porque até mesmo o japonês hoje já como é que fala? Estadunidense nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos culturais. Então, a globalização, ela permite intensificar essa relação entre cultura, né? Seja através de aspectos econômicos, políticos, culturais, religiosos, né? Porque hoje, se a gente quiser ser de qualquer religião ou praticar qualquer religião, eu não preciso ir no país, eu posso praticar de onde eu estou. Se eu quiser adentrar os hábitos alimentares de um povo, né, eu posso, de onde eu estou, praticar os hábitos alimentares daquele povo. Exemplo disso é a cultura mediterrânea, né? Eu não preciso ir no Mediterrâneo para ter acesso ou ter uma alimentação baseada na cultura deles. A globalização, ela permite, né, aos países um relacionamento, né, intrínseco, né, ou uma troca muito grande, né, seja de produtos, seja de cultura, não importa, né, e é claro que, né, isso acaba fazendo com que as pessoas, né, elas troquem experiências, e isso permite, né, produtos de uma cultura muito particular em um país, né, se espalhar por todo o mundo. Exemplo disso é a cultura japonesa, coisa que é muito fechado, porque o japonês, ele é muito fechado, ele é muito seletivo, ele é muito, como é que pode dizer? Quando a pessoa é muito da sua Conservador? Conservador, né? Só que a gente pode ter isso, Lohane, conservador, né? Você pode ver, puxa, é japonês. A gente, né? Gente mesmo, não, eles não são solitários, não. Eu colocaria mais como conservador mesmo. Eles são reservados. A palavra é essa, né? Porque eles são tradicionais. Você falar é coisa de japonês. Então, você já olha com um olhar diferente. Só que a gente pode praticar já hoje a cultura deles. É tanto que eu, professora, sigo uma filosofia de vida. Não, eles pouco arrogantes. Eles são realmente muito socializados. Eles são reservados. Mas, assim, o japonês, ele tem uma coisa que quando ele gosta de você, quando ele confia em você, é o melhor amigo do mundo. Vocês podem ter certeza disso. Sem contar que eles falam estranho, né? Mas é a língua deles, né? Então, assim, a coisa do japonês é reservada, mas hoje a gente tem acesso, porque a globalização nos permite isso, né? Assim começou a discutir-se os efeitos da globalização para que a cultura, a identidade dos indivíduos, considerando que, né, tudo é único, tudo é acessível, não importa quem eu sou ou onde eu estou. Nós aqui no Brasil, se nós quisermos ser muçulmanos, a gente consegue, pelo fator da globalização nos permitir isso. Então, eu posso ter acesso a outras culturas ou a cultura de outras etnias. Pode passar, né? Acho que está terminando, né? Então, a globalização permite, né, as pessoas, né, olharem além de suas fronteiras, né? Então, as culturas hoje, elas são transcontinentais, vamos dizer assim, e enxergarem mais opções do que teriam quando, né, quando elas estavam presas em um único território, ou naqueles períodos onde nós não tínhamos acesso à diversificação das coisas, porque não tinha tecnologia, né, para poder levar a informação aos lugares. Podemos dizer que a globalização é uma forma de expressão
do que é a verdadeira liberdade. O Brasil é tratado como exemplo de diversidade cultural pelo mundo. Ele tem essas características baseada no fato de que os colonizadores escravos, nativos e imigrantes já viveram juntos no país. O resultado de tantos povos diferentes, vivendo no mesmo lugar, foi a divisão do território em 5 grandes regiões, com características culturais únicas de cada uma delas. Em alguns casos, até mesmo estados têm uma diferença cultural gigantesca entre si. Então, o Brasil, por ele ser esse território, né, de tamanho continental, ele é fragmentado, e a gente fala da cultura nordeste, da cultura do sul, da cultura do sudeste, da cultura do norte. A gente consegue caracterizar como algo, ou como culturas diferentes de um mesmo povo. E a gente consegue visualizar isso nos hábitos culturais, na língua. Pode analisar que o linguajar é totalmente diferente, você consegue caracterizar o linguajar do povo brasileiro, quando ele se expressa, mesmo falando a mesma língua. Eu, professora, aqui o diga, né? Que o meu baianês é mais forte do que o português, né? Na maioria das vezes. Né? A gente consegue visualizar isso nos hábitos e culturas e até mesmo no nosso folclore. Pode passar, Dani. Eu acho que é o último slide, né, Dani? Então, nós temos aí, no Brasil, beleza. Né, no Brasil, né, a população residente por cor, por raça, né? Então, o IBGE ele vai sempre caracterizar desta forma, como eu tinha falado lá para vocês. A população branca, ela constitui a maior parte da população brasileira, a população preta, ou negra, a parda, a amarela e os indígenas. Ok, gente? Então, é isso, né, Dani? Terminou, né? Alguma dúvida, gente? Isso, professor, acabou. Não. Bem tranquilo. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, professora. Obrigada. Ai, de nada, meu bem. Então, tá bom, gente. Então, a aula é isso, tá? E qualquer coisa me chamem. Façam o formulário, gente. O outro lá ainda tá aberto. Eu corrigi hoje pela manhã, mas eu não fechei, tá bom? Se alguém não fez a atividade ainda, eu vou fechar, acho que só mais tarde. Eu ainda não terminei todas. Né? Façam o formulário. Cuidado com as faltas, tá bom? Fiquem atentos aí. E boa semana do saco cheio para vocês, tá bom? Opa. E a gente se vê depois. Seria bom se fosse uma Aí, senhora, aproveitar para eu. Que essa é a semana mais esperada do ano inteiro. A esperada do ano inteiro, né? Então a gente se vê, gente, tá bom? Qualquer coisa vocês me falam que tá de saco cheio só depois. Tá bom, professora. Beijo, Falou. gente. Tchau, tchau, viu, gente? Tchau, professora. Obrigado. Professora, pela aula. De nada. Beijo. Professor.